Então, hoje a aula é sobre outra forma de fazer modelos dinâmicos de sistemas biológicos, utilizando modelos lógicos. Também às vezes são denominados como modelos qualitativos, ou modelos booleanos em certas condições. Porque é que é necessário outros formalismos? Porque até agora abordámos modelos baseados em sistemas de equações diferenciais e também falámos de modelos estocásticos, que basicamente a estrutura do modelo é a mesma, ou seja, é sempre preciso definir uma expressão de velocidade, que é uma expressão de velocidade de reação, ou no caso dos modelos estocásticos é uma função de propensão, mas é sempre necessário definir essa velocidade ou propensão, sempre que há um processo que transforma um componente do modelo noutro. O problema dessas abordagens, que fazem as simulações, dão-nos bastante informação, dão-nos a variação da concentração ou do número de cada componente do sistema ao longo do tempo. Portanto, é uma simulação bastante informativa. No entanto, quando queremos estudar modelo ou sistemas que tenham um maior número de componentes, ou um maior número de interações ou de reações, torna-se mais difícil conseguir parametrizar todos os valores de parâmetros que são necessários para poder fazer as simulações. Então, como uma alternativa, para fugir um bocadinho ao problema de encontrar valores para os parâmetros, existem abordagens diferentes. Nós vamos só falar de duas. Hoje falamos dos modelos lógicos e para a semana falamos de modelos metabólicos à escala genómica. Esses, quer um quer outro, tentam simplificar a necessidade de parâmetros. No caso dos modelos lógicos, nós não precisamos de parâmetros cinéticos, precisamos de saber quem são os componentes do modelo e como é que os vários componentes se regulam entre si. E aqui nestes modelos não vamos estar preocupados com reações de transformação de uma espécie noutra, só sabemos que uma espécie, quando está ativa, pode ativar ou inibir outras espécies. Neste formalismo, portanto, a hipótese normalmente mais utilizada é que cada componente do modelo só pode ter dois estados, um estado ligado e outro estado desligado. Normalmente o ligado representa-se por 1 e o desligado por 0. E se todas as componentes do modelo tiverem apenas estes dois estados, então temos um modelo booleano, porque todas as variáveis do sistema só podem ter valores 0 ou 1. Mas é possível alargar um bocadinho o leque de aplicação destes modelos lógicos, permitindo que cada componente tenha um conjunto discreto de níveis de atividade. Ou seja, normalmente inclui o 0, que é o estar completamente inativo, mas depois pode ter 1, 2, 3 níveis de atividade crescente. O que é que resulta daqui? Nós, ao vermos uma simulação a partir destes modelos com formalismo lógico, só vamos ver o valor que as variáveis tomam ao longo do tempo e, portanto, no caso das variáveis booleanas, vamos ter uma sequência de zeros ou uns. Portanto, perdemos detalhe, portanto, comparativamente com uma simulação de um modelo baseado em sistemas de equações diferenciais ou a simulação de um modelo estocástico, temos menos informação. Mas a vantagem é que esse, no fundo, foi o custo para deixar de precisar de determinar parâmetros cinéticos para todos os processos que ocorrem no modelo. Obviamente, esta simplificação não serve para todo o tipo de sistema biológico. É particularmente útil para redes regulatórias, sejam elas vias de transdução decisional ou redes de regulação da expressão génica, em que nós estamos mais interessados na forma como os nós se regulam uns aos outros e não estamos preocupados nem com as taxas de síntese nem de degradação de cada um dos componentes. Esta aproximação resulta nestes sistemas de vias de transdução decisional e de redes de regulação da expressão génica, porque
Muitas proteínas em vias de sinalização são reguladas por fosforilação ou por outros modos de modificação pós-traducional, e essas alterações fazem com que a proteína esteja ora ativa, ora inativa. Portanto, tem mesmo um padrão de atividade on-off. E por isso a dinâmica destes sistemas pode ser, de vias de translacional, pode ser captada por este tipo de formalismo lógico. Se olharmos para o problema da expressão génica, também podemos fazer uma aproximação que um gene ora está a ser expresso, ora não está a ser expresso. E isso não estamos preocupados com a velocidade da transcrição ou depois da tradução, mas estamos só interessados que ou está ativo ou não está ativo. Como muitas vezes as funções, portanto, a expressão de um gene pode ser determinada a vários níveis, não é? Mas, considerando apenas a transcrição do gene ocorre quando existem fatores de transcrição em concentração suficiente para que os fatores de transcrição estejam a maior parte do tempo ligados ao promotor e, dessa forma, ativarem a transcrição. Isto se for um fator de transcrição ativador. E muitas vezes a função que descreve a ligação desses promotores, desses fatores de transcrição aos promotores, é uma cinética de Hill, ou seja, tem uma função sigmoide. Sim? Portanto, para concentrações mais baixas do fator de transcrição, não há quase ligação ao promotor. Depois há uma região em que há um aumento da ligação ao promotor muito rápido. Portanto, e acima de uma certa concentração threshold do fator de transcrição, o promotor está quase sempre ligado pelo fator de transcrição. Portanto, é como se tivéssemos dois níveis únicos de atividade, ou um nível muito baixo, de transcrição muito baixa, e um nível de transcrição muito elevada. Portanto, isto também nos leva a dizer que se tivermos um sistema biológico em que a maior parte das funções cinéticas são bem aproximadas por cinéticas de Hill, então é possível adaptar este formalismo lógico para representar a dinâmica desses sistemas. Como é que nós definimos um modelo de acordo com o formalismo lógico? Portanto, precisamos ter uma lista dos componentes do sistema, que são as nossas variáveis, e temos que definir para cada nó é um componente, e cada nó do sistema tem que ter um número de estados de atividade possíveis, não é? Ou o 0 e 1 apenas, ou 0, 1, 2, por exemplo. E depois, além de termos uma boa definição de quem é que são os componentes do sistema, temos que saber se há interações dirigidas, sendo que cada uma dessas interações dirigidas representa uma regulação. Por exemplo, se temos A ligado a B e a direção da interação é de A para B, indica que A regulou B. Pode ser uma regulação positiva ou negativa. Isso já vai ser definido mais à frente. Na prática, isto implica que o estado, quando fizermos uma simulação deste tipo de modelos, que o estado do componente B depende do estado do componente A. Sim? O que depois vai acontecer é que às vezes o B é regulado não apenas por A, mas por A e por C, e temos que resolver como é que se toma a decisão de qual é o próximo valor para o componente B. Então, além do grafo, este grafo chama-se o grafo regulatório, que tem os componentes e as interações regulatórias entre eles. Cada nó vai ter uma função lógica que vai descrever como é que aquele nó, que valor é que aquele nó da atividade é que aquele nó vai ter no próximo passo da simulação. A simulação decorre em passos de tempo discretos. Essas funções lógicas podem ser definidas como fórmulas lógicas, portanto podemos usar os operadores i, ou e o operador negação, ou então, alternativamente, as funções lógicas podem ser definidas com tabelas de verdade, e já vamos ver o aspecto destas tabelas. Os nós que não são regulados, ou seja, que não têm nenhuma interação a incidir sobre esse nó, não têm que ter função lógica, e a verdade, se não têm nada que os regule, é porque são variáveis independentes do sistema e são considerados inputs do sistema, ou seja, o valor que nós atribuímos a esses nós no início da simulação nunca vai mudar, porque
porque eles não têm forma de mudar. Há uma dúvida até aqui? O José Pedro disse sim. Qual é a dúvida? Tem dúvida ou não, José Pedro? Ou seja, essas funções XOR e NOR podem ser compostas a partir destes três operadores mais simples. Estas três operações lógicas são as básicas, mas combinações destas dão outro tipo de funções, como essas que referiu. Portanto, nós que não tem... Sim, vou partilhar o vídeo no Moodle e os slides. Mas depois, obviamente, podem ter perguntado dúvidas enquanto estou a apresentar. Então, temos aqui um exemplo. Eu podia dizer que o componente D era igual a 1 se a expressão lógica que segue for verdadeira. E, por exemplo, aqui eu vou definir que o D é igual a 1 se A e B estiverem ativos em simultâneo, ou se C estiver ativo e A está inativo e B está inativo. As formas lógicas podem tornar-se bastante grandes se nós tivermos vários reguladores. Portanto, aqui eu tenho uma fórmula lógica para definir o estado de D igual a 1. Se este componente só tiver dois estados, D igual a 1 ou D igual a 0, eu vou assumir que se esta condição não se cumprir, se esta função lógica não se cumprir, então o D vai tender para 0. Se eu tiver mais níveis, posso ter que ter uma fórmula para quando é que o D é igual a 2, por exemplo, quando é que o D é igual a 1, e normalmente o que resta, as condições que não se verificam nem na fórmula do D igual a 1, nem na fórmula do D igual a 2, correspondem às condições em que o nó D deve ter o valor 0. Então temos aqui esta expressão lógica, ou esta fórmula lógica, é equivalente a esta tabela de verdade. Ou seja, em que eu tenho o valor dos três componentes que regulam o nó D e tenho todas as combinações possíveis de valores para o A, o B e o C. Reparam que eu tenho aqui o A no tempo t, B no tempo t, C no tempo t. Estes valores no tempo t vão definir o valor do nó D no tempo t mais 1. Sim? Portanto, aqui ele só tinha o valor 1 quando A e B eram verdadeiros em simultâneo, e isso só acontece nestas duas últimas linhas. A e B são verdadeiros em simultâneo. Portanto, se eu só escrevi isto assim, significa que o valor de C, desde que o A e o B estejam ativos, não interessa qual o valor de C. Mas depois tem outra condição em que o nó D está ativo, que é quando o C está ativo, mas simultaneamente nenhum dos outros dois está ativo. Portanto, é esta linha aqui. Quanto maior o número de reguladores de um nó, mais complexas são as fórmulas de lógicas ou a tabela de verdade. Como é que nós vamos definir estas, por um lado, as interações, ou seja, quem é que regula quem, e as funções lógicas? É verdade que nós não precisamos de ter parâmetros cinéticos, mas ainda precisamos de ir buscar esta informação. Esta informação pode estar presente na literatura, ou seja, já alguém estudou como é que um certo nó é regulado por alguns sinais, e normalmente é mais fácil encontrar este tipo de informação do que encontrar informação para parâmetros cinéticos. E daí ser mais fácil implementar este tipo de modelos lógicos. Já existem também bases de dados que acumulam interações entre componentes, interações regulatórias. E um exemplo é esta base de dados Omnipath, depois podem tentar consultar, que reúne informação de várias fontes e que o objetivo é tentar ter uma rede de sinalização
para humanos e para ratinho, neste momento, que seja o mais completa possível. Portanto, nós podemos ir aí, a essa fonte de informação e à literatura, buscar informação sobre quem é que regula quem no nosso modelo. Além disso, precisamos de saber a função lógica. E aí a função lógica também pode estar na literatura, em alguns casos será possível encontrar. Por vezes, aí é a informação que é mais difícil de obter para definir estes modelos. Podemos optar por umas regras, chamadas regras de parcimónia, em que portanto, nós não sabemos a verdadeira regra lógica, mas vamos colocar uma regra plausível. Por exemplo, se um nó for regulado por vários fatores, uns ativadores e outros inibidores, nós podemos dizer que o nó vai ficar ativo se tiver uma maioria de ativadores ativos do que repressores. Se tiver mais repressores ativos do que ativadores, o nó fica inativo. Pronto. Na ausência de mais informação, isto pode ser um exemplo a seguir. Outras vezes nós temos alguma informação que um dos reguladores é dominante face aos outros. Portanto, desde que aquele regulador esteja ativo, o nó também está ativo. Portanto, há várias formas de definir as regras lógicas. Se mesmo assim não tivermos bastante certeza sobre as regras lógicas, podemos tentar ajustar as regras lógicas a dados experimentais. Ou seja, se tivermos a informação de dados experimentais de como é que variou a expressão génica após uma certa perturbação, ou como é que variaram os estados de fosforilação de proteínas de uma via de sinalização, podemos tentar perceber quais são as regras lógicas que nos permitem reproduzir esses padrões temporais de ativação e inativação de alguns dos componentes. Em particular, é possível fazer simulações com modelos lógicos que simulam knockouts, ou seja, quando um nó é inativado permanentemente. Portanto, na simulação podemos obrigar o valor da atividade daquele nó a ser zero durante a simulação toda. E também é possível tentar ajustar ou comparar os dados da simulação a experiências de sobreexpressão, que geralmente uma sobreexpressão está associada a uma sobreativação da atividade daquele nó. E nesse caso, no modelo lógico, o que fazemos é forçar o nó a ficar sempre ativo. E, portanto, depois podemos mudar as regras lógicas de maneira a que as simulações do modelo consigam reproduzir as observações experimentais. Há uma forma de fazer isto, é uma área que se chama Model Checking, em que, sem fazer todas as simulações, é possível eu questionar o modelo para saber se aquele modelo é capaz de reproduzir uma certa sequência de eventos. Ou seja, eu posso dizer, eu sei que se eu tiver o A ativo, ao fim de algum tempo vou ter o B ativo e o C inativo. E será que o modelo é capaz de responder, de replicar este tipo de trajetória do sistema? E há ferramentas para fazer esse model checking. Como é que se fazem as simulações? Portanto, aqui as simulações ocorrem em tempo discreto, ou seja, há tempos, eventualmente até uma fraqueza desta forma de fazer as simulações é que nós não temos bem uma noção de cada passo de tempo, a quanto tempo real é que corresponde, porque são tempos discretos. E vamos usar as funções lógicas para determinar no próximo tempo, no tempo n mais 1, qual é que é o valor de cada um dos nós, usando a própria fórmula lógica e os valores dos nós reguladores no tempo anterior. Mas depois de fazer as regras lógicas e saber se o nó deve ou não mudar no próximo passo de tempo, temos várias escolhas para o modo de atualização. Vamos falar de 3 modos principais. Um será a atualização síncrona, depois a atualização assíncrona e, finalmente, uma atualização assíncrona com classes de prioridades. O que é que isto quer dizer? Pronto, na atualização síncrona, se nós tivermos vários nós cujas funções lógicas dizem que o valor do nó tem que mudar,
então vamos fazer todas essas mudanças em simultâneo. Isso significa que para cada estado atual do sistema só existe um estado no próximo tempo. Portanto, as trajetórias a partir do mesmo estado são sempre iguais, são trajetórias únicas, o que significa que aqui também temos uma espécie de um modelo determinístico. Faz sentido usar esta atualização síncrona quando todos os processos que envolvem a regulação dos nós do modelo ocorrem todos numa escala de tempo muito semelhante e, se possível, numa escala de tempo rápida. Porquê? Porque o problema da atualização assíncrona é que, imaginem, eu tenho que mudar, há dois nós que podem mudar. O A e o B podem mudar de estado no próximo ponto do tempo. Mas o B é um regulador do A. Então, se o B mudar primeiro do que o A, vai mudar a regra de regulação do A, porque o B é um regulador do A. E, por isso, se o B se atualizar primeiro, pode ser que a transição do A, a mudança de valor do A, já não faça sentido. E nós não temos bem a certeza, num sistema real, como é que isto acontece. Se os processos forem todos muito rápidos, na mesma escala de tempo, eventualmente a atualização síncrona permite a previsão de trajetórias realistas. No entanto, mesmo se olharmos a um processo individual, se calhar existe sempre ruído e apesar dos dois processos terem uma velocidade normalmente idêntica, pode fazer com que às vezes seja um processo mais rápido, outras vezes é outro processo mais rápido, e significa que nós temos aqui uma multiplicidade de opções a partir de um dado estado do sistema. E é aí que entra a atualização assíncrona. Na atualização assíncrona, entre dois pontos no tempo, só um nó é que pode mudar de cada vez. Portanto, quando avaliamos as regras lógicas, vemos que nós é que estão em condições de mudar de valor e depois, se estivermos a fazer uma simulação de uma única trajetória, vamos sortear qual dos nós que pode mudar de valor é que vai efetivamente mudar de valor. Em alternativa, nós podemos querer mapear todas as trajetórias possíveis e já vamos ver como é que isso se faz. Aqui na atualização assíncrona, significa que a partir do mesmo nó, do mesmo estado, a partir do mesmo estado do sistema, existem múltiplas trajetórias possíveis e a atualização assíncrona, de alguma maneira, pode codificar alguma estocasticidade, alguma aleatoriedade da progressão da trajetória do sistema biológico. Ao considerar todas as trajetórias possíveis, eventualmente algumas das trajetórias que vão ser geradas por esta atualização assíncrona podem nunca ocorrer. Porquê? Porque eventualmente podemos ter processos que naturalmente ocorrem em escalas de tempo diferentes e por isso, no outro exemplo há bocado, em que o A e o B podiam mudar, imaginem que o A era regulado por regulação da transcrição, enquanto o B era regulado por uma via de sinalização que dependia de uma reação de fosforilação. A reação de fosforilação é muito mais rápida do que o processo de transcrição de novo de um gene. Por isso, nesse caso, uma transição ia ser sempre mais rápida do que a outra. E, portanto, algumas trajetórias na simulação assíncrona podem não ser reais e nunca acontecer. Para tentar corrigir isso, e assim numa versão intermédia entre a atualização síncrona e a atualização assíncrona, nós podemos definir classes de prioridades, ou seja, vamos definir que alguns nós transitam entre estados de atividade mais rapidamente do que outros. Por exemplo, se a regulação de uns for por transdução de sinal e outros por regulação da expressão génica, claramente podemos aí definir duas classes de prioridade. E nesta simulação assíncrona, o que vai acontecer é que eu vou avaliar que nós é que podem mudar, mas quando escolher qual é o nó que muda, vou escolher apenas de
de entre os nós que estejam na classe de prioridade mais elevada, ou seja, aqueles processos mais rápidos. E a ideia é que aqui já consigamos ter uma dinâmica mais perto da dinâmica do sistema real. Uma forma de representar as simulações não é, neste caso, não é com gráficos da evolução do valor das variáveis ao longo do tempo, mas sim com a construção de um grafo de transição de estados, que em inglês é o State Transition Graph, e que pode representar todas as trajetórias possíveis de um sistema, eventualmente. Estes grafos, os nós são estados possíveis do sistema, ou seja, os nós são definidos por uma combinação de valores de atividade de todos os nós do sistema, e as interações que também são dirigidas representam transições possíveis entre dois estados em tempos consecutivos. Portanto, se for um State Transition Graph com uma atualização assíncrona, só estão ligados dois estados se diferirem apenas num valor de um dos componentes. Os grafos, portanto, são úteis porque estes State Transition Graphs são úteis porque identificam todas as trajetórias possíveis do sistema e permitem-nos também identificar atratores do sistema e as respectivas bacias de atração. Neste tipo de modelos, os atratores são ou pontos fixos, que são steady states, portanto é um único estado, e esse estado é identificado porque no State Transition Graph é um estado que só tem setas a convergir para esse estado, não tem setas a divergir desse estado, e também podemos ter ciclos, que são conjuntos de nós que formam um subgrafo conectado forte. Já vamos rever o que é um grafo com uma conexão forte. E as interações desse conjunto de nós que faz parte do ciclo com outros nós do modelo só é feita com ligações que convergem para o ciclo. Não uma vez entrando no ciclo, é impossível o sistema voltar a sair para fora desse ciclo. Portanto, isto são dois tipos principais de atratores neste tipo de modelos. Portanto, aquilo que os distingue é que uma vez a trajetória do sistema entrando no atrator, já não tem forma de sair do atrator. O que é que são estes Strongly Connected Components? Portanto, em grafos dirigidos, existe um componente com uma conexão forte. Existe um componente com uma conexão forte se for possível ter um caminho, uma path, a ligar todos os componentes todos os elementos desse componente Strongly Connected Component, respeitando a direção das interações. Ou seja, eu posso migrar de qualquer nó que faz parte do conjunto até qualquer outro nó que faz parte do conjunto. Mas nem todos os Strongly Connected Components são atratores. Para serem atratores, têm que ter todas as ligações dos componentes do ciclo para fora, têm que ser dirigidas para os componentes do ciclo. É possível ter Strongly Connected Components em que alguns elementos deste Strongly Connected Component podem transitar para fora do Strongly Connected Component. Nesse caso não é um atrator, porque a trajetória do sistema pode entrar e sair desse Strongly Connected Component, mas como há essa possibilidade de qualquer nó do Strongly Connected Component migrar até qualquer outro nó do Strongly Connected Component, então a simulação ou a trajetória do sistema pode permanecer nesse Strongly Connected Component por um tempo indeterminado. Pode lá ficar, eventualmente, para sempre. Mas há sempre uma possibilidade de sair. Portanto, há sempre uma probabilidade de, a algum ponto, a trajetória sair desse Strongly Connected Component. Tem aqui alguma dúvida? Ok. Temos aqui um exemplo. Estes grafos foram feitos num software que é o GeneSim, que eu já vos vou mostrar.
Mas esse software permite criar primeiro um grafo regulatório, que é o que temos aqui do lado esquerdo. Temos um sistema aqui só com 3 elementos, o G0, G1 e G2, e o G0 ativa o G1, portanto, quando o G0 tiver o nível 1, no tempo seguinte o G1 pode migrar para o nível 1. O G1 inativa o G2, mas o G0 também ativa o G2. E por outro lado, o G2 inativa o G0. Portanto, aqui o único nó que tem mais do que uma interação a regulá-lo é o G2, e eu aqui penso que, já vamos confirmar aqui no grafo do estado de transição de estados, que desde que o G1 esteja presente, o G2 fica inativo, independentemente de lá estar o G0 ou não. Sim? E neste caso, como é um sistema que é booleano, cada nó só tem os estados 0 ou 1, eu tenho 8 estados possíveis. Sim? Porque é 2 levantado ao cubo. Portanto, cada nó pode estar em 2 estados possíveis. Portanto, o sistema como um todo pode estar em 8 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São estes os 8 estados. Neste caso, temos então o State Transition Graph completo. Temos aqui um Steady State, portanto, que é um nó em que todas as interações convergem para esse Steady State. E os outros membros não formam um Steady State. No entanto, formam um Strongly Connected Component. Porque imaginem, se eu for aqui começar neste estado de 111, o 111 significa que o primeiro número é o estado do G0, o segundo número é o estado do G1, o terceiro número é o estado do G2. Portanto, se eu começar em 111, posso migrar para o 011, para o 010, para o 00, para o 100, para o 101 e voltar ao 1.11. Sim? Portanto, este conjunto, que forma aqui um ciclo, forma um Strongly Connected Component, que também inclui aqui este estado, porque é possível eu navegar nesta rede infinitamente sem sair deste padrão. Posso andar aqui, isto são as possíveis trajetórias do sistema. Não, daqui passa para aqui. Pronto, eventualmente ele vai convergir para o estado estacionário. Atingido o estado estacionário já não sai de lá. Sim? Portanto, o State Transition Graph acumula todas as trajetórias possíveis. Portanto, e permite-nos tentar identificar os atratores, identificar ciclos, que são Strongly Connected Components. Os ciclos podem não ser, por exemplo, aqui este ciclo que vai do 111, 011, 010, 000, 100, 101 e volta ao 111, é um ciclo simples, não é? Mas se nós incluirmos este desvio aqui, temos um ciclo complexo. É um ciclo na mesma, mas cada vez que o ciclo se repete, podes fazê-lo de forma ligeiramente diferente. Sim? Portanto, é um Strongly Connected Component que vai fazer com que o sistema não estabilize, mas não vai sair desta região. Portanto, o State Transition Graph permite identificar os atratores e percebermos se existem outro tipo de ciclos ou de Strongly Connected Components que dominem ou não as possíveis trajetórias do sistema. Portanto, a análise do State Transition Graph permite encontrar os atratores. Outro tipo de análise é tentar estimar a probabilidade com que uma trajetória converge para cada atrator. Chama-se uma análise de reachability, que pode ser feita de várias formas. Pode ser feita diretamente com algoritmos a analisar este grafo, ou pode ser feito de forma com uma simulação estocástica, em que nós fazemos caminhadas aleatórias no State Transition Graph. Ou seja, eu posso dizer que começo o meu sistema neste estado e agora vou fazer uma caminhada aleatória. Eu tenho que escolher entre migrar para este estado ou para este. Escolheu para este, depois agora tem 50% de probabilidades de ir para um ou para o outro. Aqui neste já só tem uma possibilidade, que é ir para aqui. Este também só tem uma possibilidade, que é ir para aqui. Este só tem uma possibilidade, que é ir para aqui. Este também tem que ir para aqui. Agora volto a ter uma escolha.
ali volta a ter uma escolha, por aí afora. Portanto, são caminhadas aleatórias e nós podemos usar essas caminhadas aleatórias para estimar em quantas destas simulações estocásticas é que o sistema converge num steady state. Ou qual é a duração média destes ciclos que não convergem para o steady state. Portanto, a Carolina perguntou-se em relação a este steady state, já não dá para ver se é estável, instável ou em espiral. Não. Portanto, neste caso, o steady state é um estado discreto e o sistema tem que seguir um destes estados. Portanto, não há aqui a possibilidade de ser estável ou instável. A partir deste nó, é um steady state sempre estável, porque uma vez o sistema atingindo este nó, já não pode migrar para qualquer nó diferente. E a forma como migra para este nó tem a ver com o padrão do gráfico e não com uma espiral num espaço de fases, não é? Que era o que acontecia nos sistemas contínuos. Portanto, podemos fazer estas caminhadas aleatórias para estimar o comportamento expectável e quantificar as probabilidades de atingir certos nós no sistema. E fazendo uma média de muitas trajetórias aleatórias, podemos deixar de ter uma quantificação dos estados discreta e, ao fazer a média de muitas trajetórias possíveis, podemos mudar de uma escala discreta para uma escala contínua. Que na prática portanto, fizemos 100 simulações, em cada uma dessas simulações fizemos a simulação durante 100 passos de tempo e em cada ponto desses 100 passos de tempo vamos fazer a média de todos os estados, todas as 100 simulações. E isso vai nos permitir ter uma evolução numa escala contínua entre 0 e 1. Portanto, aí o 0 e 1 vai representar a percentagem de simulações em que aquele nó estava ativo naquele momento, mas em alguns casos essas trajetórias contínuas já têm alguma semelhança com medições experimentais de expressão génica ou da dinâmica de vias de sinalização. Isto porquê? Porque nós podemos pensar que cada uma das trajetórias aleatórias individual é, por exemplo, o que está a acontecer numa dada célula. E se nós fazemos as nossas medições experimentais num conjunto de células, eventualmente o resultado que nós lemos vai ser uma média de todas as células individuais. Eventualmente, dentro de cada célula, um dado fator ou um dado gene só tem uma expressão com um nível basal ou com um nível elevado, mas quando fazemos a medição numa população de células, vamos ter vários níveis intermédios, dependendo da proporção das células que está no nível mais elevado de expressão. Portanto, é possível aqui tentar ajustar previsões dos modelos lógicos com dados quantitativos. A outra parte interessante destes modelos é que cada atrator pode representar um modo de funcionamento um estado fisiológico de um sistema, de uma célula ou de um organismo, e, em particular, estes modelos têm sido usados para estudar sistemas em que as células podem diferenciar em vários subtipos e cada atrator corresponde a um subtipo possível para a célula. Sim? Portanto, ou seja, o State Transition Graph vai acabar por representar todos os percursos ou trajetos diferentes de diferenciação celular. Alguma dúvida? Portanto, vou só agora, portanto, a apresentação era o que tinha, vou só mostrar-vos então o software GeneSim, que é um software livre. Podem instalar. Tem que ter uma versão do Java instalado para poder correr. Portanto, neste modelo, este modelo em particular é um modelo de diferenciação de células T. Estas são TCD4 positivas, se não me engano. Vemos aqui os nós. Estes nós que estão a preto não são regulados pelo modelo, não é?
e são considerados inputs do modelo, porque o seu valor tem que ser definido no início da simulação e, neste caso, representam até sinais extracelulares. Depois temos outros nós que têm regulação. Por exemplo, se eu clicar aqui neste IL2, vejo aqui a regra lógica do IL2. Portanto, o IL2 responde a 3 sinais. Um vem do IL12 externo, outro vem do IL12... isto é IL12 receptor, o que eu selecionei, não era IL2. Outro vem do IL12 RB2, que é este nó aqui, e outro vem do IL12 RB1, que é este nó aqui. O IL12R tem o nível máximo 1, portanto só temos que definir em que condições é que ele tem o valor de 1. Ele tem o valor de 1 sempre que, em simultâneo, o IL12 RB1 tiver o nível 2, porque este RB1 tem um nível máximo 2, portanto tem 3 níveis possíveis, e em simultâneo o regulador externo também estar ativo. Sim? Como só aparecem estas duas... Não, aqui aparecem as 3, exatamente. Tem que estar o IL12RB1, o IL12RB2 e tem que estar o outro regulador também ativo. Basta que um dos 3 reguladores não estejam ativos e este nó vai convergir para 0. Sim? Tendo este sistema todo montado, portanto, temos os componentes, temos as interações entre os componentes. As interações a verde são interações que são sempre positivas, as interações a vermelho são interações que são sempre repressões, as interações noutras cores podem ser ativadores ou inibidores, que é uma forma de... Não, aliás, as que podem ser uma coisa ou outra são estas que terminam nesta bolinha. São interações ambíguas. Em algumas condições, o NF-κB contribui para ativar, outras contribuem para inibir. Portanto, e aqui tem um exemplo de um nó que tem um conjunto de regras lógicas muito, muito elevadas. Neste caso, há várias formas de atribuir a regra lógica. Uma é através desta lista de interações ativas que favorecem um dos valores do nó, mas também há a possibilidade de ver a fórmula. Tem a fórmula lógica que corresponde à regulação deste nó. Sim? Esta é a fórmula lógica que, quando for verdadeira, o nó vai ter o valor 1. O que é que este programa depois nos permite fazer? Permite-nos fazer uma simulação, calcular os estados estáveis. Mesmo sem fazer a simulação, eu posso calcular os estados estáveis e dá-nos esta janela que nos diz, encontrou múltiplos estados estáveis. Estes estados estáveis foram anotados por quem fez este modelo e identificaram cada estado correspondia a que tipo de célula T diferenciada. E tem, quando não tem nada, é porque o estado neste estado estacionário, o estado deste nó é 0. Quando o estado está ativo tem o valor, e quando aparece o asterisco significa que, independentemente do valor deste termo, deste componente γ3, esta linha é um steady state. Portanto, na prática há 2 steady states possíveis, porque temos ali um asterisco, não, 4. Este pode estar ligado ao desligado, este pode estar ligado ao desligado e continua a ser um steady state. Portanto, isto gera-nos quanto mais complexo for o sistema, a lista de estados estacionários possíveis torna-se muito grande, normalmente. Além disso, podemos... vou fechar este. Vou fechar este. Podemos fazer uma simulação que, na prática, é a criação de um State Transition Graph. Só que, neste caso, como temos um número de variáveis tão grande, o State Transition Graph vai ser gigantesco. Então, nós podemos criar um State Transition Graph com 50 nós e que usa como initial state
apenas aqui um dos estados. Se eu fizer run, portanto, ele vai criar um grafo com 50 nós, fui eu que defini esse limite, e quando represento o grafo, portanto, aqui cada nó é a definição dos valores de todos os componentes do modelo, e eu consigo, com alguma dificuldade, vê-los aqui. E posso ver que estados é que podem dar origem a este estado, e uma vez o sistema estando neste estado, pode migrar para outros estados vizinhos. Não é? E posso, dentro desta rede, tentar identificar os strongly connected graphs. E agora temos um grafo um bocadinho mais simpático, com menos, talvez com um bocadinho menos nós, e em cada um dos strongly connected components, por acaso eles são, acho que não há aqui um strongly connected component que tenha mais do que um estado. A ver se encontrava um. Não, portanto, aqui, se nós, ao clicar num strongly connected component, aparecessem mais configurações de estados, era porque era um conjunto de nós que podiam transitar entre eles dentro do strongly connected component e ficavam apenas representados com um nó neste state transition graph. Pronto, alguma dúvida? Portanto, eventualmente uma ATP, portanto, a última pode ser a tentar usar este software para analisar um sistema mais pequeno. Com modelos com tantos componentes não é muito fácil analisar os resultados do State Transition Graph neste formato, e para isso usam-se outras ferramentas que não esta interface visual. Mais alguma dúvida? Ok.